Graças a paz, irmãos. Jesus é o Senhor, amém? Pronto. Amém. Há uma carga no meu coração, irmãos, a respeito do momento que acabamos de ter, né, agora, a reunião do Partir do Pão, a ceia do Senhor, e vamos ter uma pequena palavra, né, de oração, nos encomendar ao Senhor e pedir que Ele nos ajude aqui nesse pequeno tempo, amém? Querido Pai, em nome de Jesus, queremos ainda depender de Ti para esse tempo, Senhor. O Senhor mesmo pode abrir a Sua palavra para nós e pode nos levar além das letras, Senhor. Nos ajuda a compreender as Escrituras. Nós queremos nos colocar em Tuas preciosas mãos e pedir ao Teu Santo Espírito que nos ajude nesta manhã. Senhor, tanto quem fala quanto quem ouve precisam de Ti. Precisamos da Tua graça, precisamos da Tua ajuda. Por isso, vem nos socorrer aqui nesse tempo, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós partimos o pão todos os domingos. Por muitos anos temos feito isso. E graças ao Senhor, porque quando nós estamos diante da mesa do Senhor, nós somos lembrados, né, quem nós éramos e quem nós somos, né, graças a Deus. Mas existem, irmãos, nas Escrituras, vários caminhos, existem princípios nas Escrituras que tocam diretamente a mesa do Senhor. E eu não sei se os irmãos conhecem na história, há muitos séculos atrás, as trevas se levantou fortemente para querer impedir tantas verdades que hoje nós praticamos. E uma delas é a realidade da mesa do Senhor, né, o partir do pão, né, essa celebração de ceia. Por muitos anos, Satanás, ele tentou impedir o povo de Deus de praticar, né, essa ceia. Mas graças a Deus, porque o Senhor mesmo, é Ele que zela pelas suas verdades, é Ele que zela pela sua palavra. E eu quero, nesta manhã, dividir com os irmãos, né, uma pequena carga que o Senhor tem colocado no meu coração, com respeito à mesa, porque, embora, irmãos, como eu falei, temos feito isso por anos e anos, e às vezes nós podemos cair no erro. Escute com atenção. Às vezes nós podemos, irmãos, cair no erro de considerar, talvez você não faça isso em palavras, mas podemos cair no erro de considerar esse momento que acabamos de ter como algo comum. E a mesa do Senhor, ela não é algo comum. A mesa do Senhor, ela é de uma realidade, irmãos, tão tremenda, tão alta, tão sublime, que precisamos que o Senhor, a cada dia, Ele abra nossos olhos espirituais, para que possamos entender o que é que nós estamos praticando todos os domingos, quando nos reunimos para partirmos o pão. E temos na igreja em Corinto, os irmãos conhecem muito bem o texto, de Coríntios capítulo 10 e capítulo 11, onde Paulo vai tratar ali com os irmãos acerca da reunião de ceia, do partir do pão. E justamente no capítulo 10, Paulo vai colocar um princípio ali
E eu tenho meditado sobre isso. E como nós precisamos que o Senhor Ele desperte-nos no nosso espírito e fale aos nossos corações. Porque, como eu disse, irmãos, nós podemos estar praticando isso por anos, mas precisamos a cada dia pedir que o Senhor nos ajude a desfrutar dessa realidade com mais intensidade a cada domingo que partimos o pão. Nada contra os louvores, mas nós precisamos estranhar por que às vezes, na reunião de ceia, nós temos tantos louvores e tão poucas orações. Por que às vezes nós conseguimos celebrar tanto ao Senhor por meio dos louvores e há tão pouca expressão por meio das orações? Há tão poucas declarações de amor ao Senhor. Essa reunião de ceia, irmãos, ela não é uma reunião de um determinado grupo de irmãos. Essa reunião de ceia, ela é para todos os filhos de Deus, onde todos nós podemos e devemos celebrar o Senhor. Esta reunião é uma reunião onde todos nós temos liberdade no Senhor de declarar o nosso amor por Ele. É uma reunião, irmãos, onde cada irmão, claro, movido pelo Espírito, pode levantar e trazer uma ministração do Senhor. Pode levantar e entoar um cântico ao Senhor. Quando nós estamos sendo coordenados pelo Espírito Santo, principalmente na reunião de ceia, nós temos que ter a liberdade no Senhor de declarar o nosso amor por Ele. Porque nessa reunião, irmãos, é a reunião onde está acontecendo algo entre você e Deus. Deus e você. Alguém já disse uma vez, e a pessoa que falou isso foi muito sábio, muito feliz na sua colocação, que nós pagamos, o preço que nós pagamos ao Senhor, isso mostra o quanto nós o amamos. Isso é bem verdadeiro. No que toca, irmãos, as reuniões de ceia, as nossas expressões nas reuniões, elas estão dizendo para nós da nossa devoção ao Senhor. Elas estão dizendo para nós o quanto nós amamos o Senhor. Elas estão dizendo para nós o quanto nós temos tido comunhão com o Senhor. Quando nós estamos diante da ceia do Senhor, às vezes nós estamos frios. Às vezes nós estamos aqui, mas a nossa mente parece que está muito distante. Precisamos nos arrepender disso, irmãos. Precisamos exercitar a nossa mente, principalmente quando estamos na reunião de ceia. Nós precisamos, quando estamos diante da ceia do Senhor, precisamos ter aquele sentimento de Mefibosete. Os irmãos conhecem, né, a história? Mefibosete, ele não passava de um aleijado, pobre, que estava esquecido em uma terra distante, em uma cidade que era, na verdade, esquecida de todos. E Mefibosete, ele era um dos últimos, ou o último, se eu não me engano, da linhagem de Saul. E Davi, quando já estava no seu reinado, ele procurou se ainda existia alguns que era da linhagem de Saul. Na época, os reis faziam isso com um objetivo: matar, exterminar, para que o reino dele não ficasse em perigo. Então Davi procurou saber se existia algum ainda. E aí falaram: não, tem um ainda. E aí Davi chegou e falou: manda chamar este e vir até mim. Certamente Mefibosete pensou: poxa, o rei vai acabar comigo. E quando Mefibosete chega à presença do rei, o que é que Davi faz? Davi reveste ele de honra,
e põe ele à mesa. E daquele dia em diante, Mefibosete passou a participar da comida do rei e a sentar-se à mesa com o rei. Mas o sentimento de Mefibosete, irmãos, era este. Ele cita no texto, nós não vamos ler por conta do tempo. Mefibosete diz o seguinte: eu não passo de um cão morto, que estou assentado à mesa com o rei. E este, irmão, deve também ser o nosso sentimento quando estamos diante da mesa do Senhor. Quem éramos nós? Nós não passávamos de um cão morto, que fomos trazidos à presença do rei. E podemos então celebrar com ele, podemos estar com ele. Oh, irmãos, que o Senhor abra nossos olhos espirituais. Quantos de nós, se temos as reuniões ou se temos qualquer outra atividade, às vezes nós nos agitamos entre os dois pensamentos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que o valor desta reunião de ceia possa tomar todo o nosso ser. Eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 10. Primeiras Coríntios capítulo 10, a partir do verso 14. Precisa ser um pouco rápido por conta do tempo. Diz assim: portanto, meus amados, fugi de quê? Da idolatria. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmo que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quantas vezes, irmãos, nós às vezes passamos por esse texto e nós não conseguimos perceber o princípio claro que Paulo nos coloca aqui no que toca à mesa do Senhor. Apenas para contextualizar os irmãos, a igreja em Corinto, irmãos, ela não tinha problema, os irmãos ali na cabeça deles, eles não tinham problema nas suas refeições, nas suas festas, comer. E tinha um grupo ali que eles comiam coisas também que eram sacrificadas a ídolos. E esses grupos de irmãos, eles também participavam da ceia do Senhor, e as coisas aconteciam ali na maior tranquilidade possível. E Paulo, ao escrever esta carta, ele traz diversas advertências aos irmãos, e uma delas é com respeito à mesa do Senhor. Só que, ao começar a falar da mesa do Senhor, Paulo primeiro ele vai falar sobre, nós não lemos aqui, mas se você for ler no capítulo 10, ele vai falar sobre Israel, sobre o coração do povo que às vezes se voltava para os ídolos. E quando você chega aqui no versículo, a partir do versículo 16, que começamos a ler, ele diz: portanto, fugi da idolatria.
Paulo começa a falar da idolatria e depois ele vai tocar na mesa do Senhor. Depois ele vai falar da mesa dos demônios. O que é que Paulo está querendo falar aqui aos irmãos? Que mistura de coisas são essas? O que é que Paulo deseja mostrar aos irmãos? O que é que está acontecendo aqui na igreja em Corinto? Quando aqueles irmãos estavam participando da mesa do Senhor, Paulo chega para esses irmãos e diz: olha, vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Às vezes, irmão, se você lê esse texto apenas rapidamente, você pode automaticamente pensar que existia de fato uma participação talvez legal de irmãos que como que se tivessem 2 mesas ali, mas não é nada disso. Paulo ele vai tomar isso, irmãos, como um exemplo para poder estabelecer um princípio, e um princípio muito sério, no que toca à mesa do Senhor. Ele diz que o cálice da bênção que abençoamos, ele diz assim, não é a comunhão do corpo de Cristo. Essa palavra no original é koinonia. É a mesma que está lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, né? Fiel é Deus, pelo qual fomos chamados a koinonia, a comunhão do seu Filho. Essa comunhão que existia entre o Pai e o Filho, que era completa em si mesmo, agora o Senhor, após ter morrido pelos nossos pecados, lá na cruz, Ele nos abriu um caminho. Então todos nós somos agora convidados a nos aproximar e fazermos parte dessa comunhão, que é do Pai com seu Filho. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo segue dizendo, porventura, o cálice da bênção que abençoamos. Essa palavra também que abençoamos não é no sentido, né, de nós abençoarmos, né? Ou seja, é aquilo que nós consideramos já abençoado, bendito. Né? Nós consideramos bendito, né? Então, porventura, o cálice da bênção, né, que consideramos bendito, não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão no corpo de Cristo. E aí, irmãos, quando você chega no versículo 18, Paulo ele vai usar uma outra palavra que ele diz assim, que digo, pois? O verso 18 diz assim, considerar Israel segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Quando Paulo fala, ele usa essa expressão, aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar. Essa palavra aqui, participantes, ela já tem um outro sentido. Essa palavra aqui, se você for ver, se você tem aí aquela Bíblia que tem a expressão no grego, você vai ver. Não é koinonia, é koinonós. Se, por um lado, nós somos participantes do cálice da bênção, koinonia, no sentido de nós sermos chamados à comunhão, aqui ele diz que aqueles que se alimentam de sacrifícios oferecidos a ídolos no altar, eles são participantes, eles são koinonós, não koinonia. Eles são koinonós daquilo que eles estão fazendo. Koinonia é você ser chamado a participar da comunhão né, do Pai com seu Filho e do Filho com seu Pai. E koinonós é você se tornar participante de algo que está acontecendo ali. E isso, irmãos, começa a se estabelecer um princípio. Todas as vezes que nós estamos partindo o pão e nós estamos comendo o pão, o elemento, e tomando o cálice, um outro elemento, nós estamos dizendo, Senhor, eu tenho parte contigo. O sacrifício em si, como Paulo diz, nada é. O alimento em si que diga nada é. Mas, se aqueles irmãos
ao participarem de alimentos que eram sacrificados a ídolos, Paulo está dizendo, olha, os ídolos em si nada são, mas o que esses elementos estão dizendo é que esses elementos, eles foram oferecidos aos ídolos. E por detrás dos ídolos existem os demônios. Então, a partir do momento em que você toma dos elementos e come dos elementos, embora o ídolo em si nada sejam, você está participando dos demônios. Você entende isso, irmão? A questão não é o ato, né? Não é o elemento em si sobre a mesa. Mas, se você faz isso com a consciência que você está comendo daqueles itens que são sacrificados a ídolos, você está tendo participação com os demônios. Está se associando com os demônios. Só que Paulo vai colocar isso, irmão, como um exemplo negativo para poder nos falar da mesa do Senhor. É isso que Paulo deseja chamar a nossa atenção aqui. Paulo está dizendo, irmãos, quando nós partimos o pão e quando nós tomamos do cálice do Senhor, nós temos comunhão com Ele. Esses elementos que estão sobre a mesa, quando nós cultuamos a Deus por meio da mesa do Senhor, nós estamos dizendo que temos parte com Ele. Nós estamos nos identificando com Ele. E bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Por isso, nós nunca podemos considerar esses elementos como algo comum. E onde e quando foi que o Senhor estabeleceu a sua mesa? Lucas capítulo 22, vamos ler rapidamente. Lucas capítulo 22, a partir do verso 1, diz assim: Estava próxima a festa dos pães asmos, chamado a Páscoa. Verso 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles perguntaram: onde querem que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-lhes: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazer os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Verso 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Verso 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. É nesse contexto, na festa dos pães asmos. Você só vai encontrar essa expressão apenas em Lucas, se eu não me engano. Nos outros evangelhos, ele vai falar da festa da Páscoa, mas aqui especificamente Lucas vai falar da festa que acontecia, uma outra festa que acontecia dentro da festa da Páscoa, que era a festa dos pães asmos. Os irmãos sabem que no mês de Nissan, né, se eu não me engano, de 7 a 14 do mês de Nissan, quando o povo saiu do Egito, foi libertado do Egito, o Senhor pediu que eles celebrassem uma festa ao Senhor, comemorando a sua saída do Egito. E o Senhor lá pediu, em Êxodo capítulo 12, se eu não me engano, que
fossem pego massa e saíssem às pressas. E com essa massa eles fizeram os pães asmos, e durante essa festa era celebrada, na festa da comemoração da saída do Egito, foi então comemorada também a festa dos pães asmos, que eles faziam ano após ano. E chegou aqui nos dias onde de novo aconteceria essa festa, e Jesus, nessa festa, ele expressa o desejo do seu coração. E quando está na festa da Páscoa, e Lucas chama a nossa atenção para isso, ele diz, olha, chegou o dia, no dia da festa dos pães asmos, Jesus pôs-se à mesa com seus discípulos. E o que é que ele faz? Ele não toma o pão asmo. Ele toma um pão. Essas coisas, irmãos, elas não aparecem por acaso nas Escrituras. O Senhor, ele está estabelecendo algo aqui. Na festa dos pães asmos. Os pães asmos era apenas uma figura, era apenas uma tipologia. Mas agora eles estão diante da realidade. E Jesus toma um pão e diz, olha, isto é o meu corpo. Embora seja um pão físico, que eles comeriam, iriam tomar daquele pão, foi o Senhor que estabeleceu naquele dia e falou, olha, vocês precisam fazer isso em memória de mim. O Senhor naquele dia, irmãos, ele estabeleceu esses elementos para mostrar para aqueles discípulos que eles, por meio desse ato do partir do pão, eles estavam se identificando com o Senhor. Eles estavam dizendo que eles faziam parte com o Senhor. E o Senhor, depois de tomar o pão, ele também toma um cálice e diz, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Então, na festa da Páscoa, o Senhor estabelece ali a mesa, ele estabelece ali a ceia. E vamos ler Lucas ainda capítulo 24. Lucas 24, verso 30. Sabemos que aqui já são os discípulos que eles estavam no caminho de Emaús, e eles se encontram com Jesus, mas eles não sabiam que era Jesus, porque os seus olhos estavam impedidos, de ver o Senhor por conta das circunstâncias. E depois que ele é convidado pelo Senhor para entrar na casa, o Senhor está com ele e acontece isso aqui. E aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, tomando ele o quê? Os irmãos estão aqui? Tomando ele o quê? Um pão. Abençoou e tendo partido, lhes deu. Verso 31. Então, se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Até aqui, aqueles discípulos não conseguiam ver Jesus. As circunstâncias o impediram. E eles testemunham que os seus corações ardiam quando ouviam as palavras de Jesus. Mas ainda assim eles não foram capazes de discernir que era o Senhor que estava com ele. Mas o Senhor pôs-se à mesa com eles, toma um pão, abençoa e dá a eles. E ali, os olhos deles são abertos. E eles conseguem ver que era Jesus. Repito, irmão, essas coisas elas não estão nas Escrituras por acaso. Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, e nós temos o pão, e temos o vinho, temos o cálice. Repito, embora sejam elementos que são feitos por mãos humanas, embora o vinho, o suco de uva, ele foi comprado em um mercado, mas quando essas coisas, esses elementos, eles estão diante da mesa do Senhor,
Existe um princípio espiritual e isso nós não podemos ser negligentes. Porque, repito, embora sejam elementos físicos, quando nós estamos participando, quando nós estamos cultuando ao Senhor por meio desses elementos que Deus estabeleceu, eles têm uma realidade espiritual muito grande. Que se nós negligenciarmos, Paulo vai falar lá em Corinto, por esta razão, tem alguns que estão fracos, doentes, e não são poucos que dormem. Embora sejam, irmãos, o pão e o cálice sobre a mesa, eles estão nos falando de uma realidade espiritual. Esse é o princípio, da mesma forma de que coisas sacrificadas a ídolos, o assunto em si não é o elemento propriamente dito, mas é o que está por detrás daquilo ali. A realidade que está por detrás daquilo ali. Se aqueles irmãos, ao fazerem isso, eles estão se associando com os demônios. Essa é a realidade. No que toca à mesa do Senhor, graças a Deus, bendito seja o seu nome. Está mostrando a nossa participação com Ele. Está mostrando que nós somos do Senhor. Nós podemos comer do pão e beber do cálice, porque nós somos participantes com Ele. Nós somos chamados para participarmos dessa comunhão com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei, irmãos, o que poderia, de fato eu não sei, o que poderia acontecer, mas, à medida em que o Senhor for abrindo nossos olhos, nos mostrando a realidade, a bendita realidade da mesa do Senhor, as nossas reuniões, elas podem ser tão diferentes para aqueles que começam a entender isso. Quando nós estamos partindo o pão, em devoção ao Senhor, entendendo que nós estamos aqui, contemplando o Senhor por meio da sua mesa, por meio do pão e por meio do cálice. Irmãos, quantos irmãos não podem ser libertos na reunião do partir do pão? Quantas situações não podem ser resolvidas na reunião do partir do pão? Porque esta mesa é uma mesa de ministração de graça. Essa mesa é uma mesa de ministração de vida. Essa mesa nos comunica a Deus diretamente. Bendito seja o Senhor, irmãos. Porque esta mesa vai falar da nossa comunhão com Ele, que antes não era possível, mas agora é possível. Nós não vamos ler por conta do tempo, mas observe depois. Êxodo capítulo 12. Quando o povo foi tirado do Egito e foi para o deserto, e no que toca justamente a essa reunião, a essa celebração, essa festa, o Senhor estabeleceu também algumas coisas. Ele disse, olha, o estrangeiro não participará dela. Você lembra disso? O estrangeiro não participará dela. Quando nós falamos aqui, irmãos, que essa reunião de ceia, elas são para todos aqueles que um dia creram no Senhor Jesus, não é porque os irmãos da liderança estabeleceram isso. Não é porque os irmãos não querem que pessoas que não tenham crido no Senhor não participem. Não, irmãos, é as Escrituras que falam isso. A mesa do Senhor é uma mesa para a família, é uma mesa para os filhos. É para aqueles que têm um espírito, é para aqueles que têm participação com Ele. E, no que toca aos filhos, aqueles que têm participação com Ele, nós não podemos fazer de qualquer maneira. Nós não podemos participar da mesa do Senhor, comer do pão, beber do seu cálice, como se fosse apenas 2 elementos e fazemos isso todos os domingos, porque somos acostumados a fazer. Não, irmãos. A cada domingo há uma realidade que o Senhor, pelo Espírito, está querendo nos transmitir. Mais de Cristo, mais de Cristo e mais de Cristo. E nós precisamos estar em cada uma dessas reuniões com o nosso
espírito pronto, e dizer assim: Senhor, o que Tu tens hoje para nós? Nós estamos cultuando a Ti, Senhor. Se eu como do pão e bebo do cálice, é porque eu tenho parte contigo. O Senhor me salvou, o Senhor me libertou. Eu acho que eu já contei aqui para os irmãos. No tempo dos puritanos, um irmão conta na história que se você saísse no sábado à noite, porque os puritanos eles moravam em vilas, né? As casas deles eram em vilas. Você só tinha puritanos de um lado, puritanos de outro. Ainda vou morar em uma vila puritana. E o que acontece, irmãos? Eles, no sábado à noite, quando você entrava nas vilas puritanas, o irmão conta na história que você não encontrava nenhuma pessoa, nenhum irmão na rua, nenhum irmão em conversa paralela. Diz que as famílias se reuniam no sábado à noite com suas esposas, seus filhos, e eles se colocavam à mesa e eles começavam a orar: Senhor, nos prepara para amanhã estarmos contigo na sua mesa. Prepara, Senhor, nosso espírito, prepara o nosso coração. Vamos estar ceando o que o Senhor estabeleceu. Esse era o coração daqueles irmãos. Irmãos, que o Senhor abra nossos olhos para nos mostrar que o que nós fazemos todos os domingos se reveste de uma realidade tão sublime, tão alta, tão elevada. Nós somos chamados a participar da ceia do Senhor. Você foi convidado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, a participar da sua mesa. Isso precisa encher o nosso coração. Não é, repito, irmãos, o pão e o cálice, embora sejam elementos naturais, existe uma realidade por trás dele. Existe um princípio aqui. E que o Senhor, Ele nos ajude para que sempre, quando nós estivermos partindo o pão, nós possamos ter nos nossos corações esse fervor e esse queimor no nosso interior. Irmãos, e principalmente, tinha mais alguns versículos, mas eu não vou ler por conta do tempo. Principalmente, irmãos, nós estamos vivendo em um período onde a nossa devoção pelo Senhor já não é mais a mesma. A nossa alegria, nosso desejo pelas Escrituras, nosso desejo pelas reuniões, pela comunhão, já não são mais os mesmos. Nós estamos vivendo em um período onde, de fato, Satanás, ele tem, de todas as formas, tentado nos desgastar fisicamente, mentalmente, para que, quando estivermos diante do Senhor, nós não tenhamos força, nós nos sintamos cansados, sobrecarregados. Por isso, irmão, nós precisamos praticar fé quando estivermos diante da mesa do Senhor. Quando nós nos aproximarmos da mesa do Senhor, nós precisamos dizer: Senhor, foi o Senhor que estabeleceu esse tempo. Esse tempo não é para ministração. Esse tempo talvez não seja nem para muitos louvores, mas é o tempo onde eu preciso me derramar diante de Ti. Eu preciso declarar o meu amor por Ti, Senhor. Eu preciso lembrar daquilo que o Senhor fez por mim. Porque o Senhor mesmo falou, irmão: fazer isto em memória de mim. E nós, irmãos, precisamos reunir, como diz Pedro, toda a nossa diligência. Nós precisamos estar aqui nas reuniões com nosso espírito, alma e corpo, cultuando ao Senhor. Este é um culto ao Senhor quando nós estamos diante da mesa do Senhor partindo o pão. Então, que Ele enche o nosso coração, que Ele restaure essa verdade no nosso interior, para que, ao partirmos o pão, nós possamos fazer isso cheio de alegria no nosso coração, entendendo
que nós fazemos parte com Ele, entendendo que nós somos dele, que Ele é nosso. E temos a bendita promessa do Senhor. Ele diz: desejei ansiosamente comer esta Páscoa convosco. O Senhor ficou, irmão, por 30 anos no seu ministério oculto. Depois mais 3 anos no seu ministério público. Mas ele diz: foi para isto que eu vim. Ele veio para dar vida pelos seus. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. E quando ele chega diante daquela mesa, ele diz: eu desejei ansiosamente estar aqui com vocês. O texto, pelo menos eu nunca vi nenhum texto que nos mostre as festas de Páscoa antes desse acontecimento, o que é que o Senhor fez. Mas eu fico pensando, talvez no coração do Senhor algo queimava. Mas ele ao mesmo tempo dizia: Pai, ainda não é chegada a hora. Mas naquele dia, naquele momento, naquela festa, o Senhor, ele pôs-se à mesa com seus discípulos. Ele falou: olha, eu desejei estar aqui com vocês. E ele diz algo mais. O Senhor diz assim: esta é a última ceia que eu estou fazendo com vocês. Até que um dia, de novo, estaremos juntos à mesa. E vamos de novo ceiar. E um dia, irmãos, nós de fato estaremos com o Senhor à mesa. E quando nós estivermos com Ele na mesa, não vai ser os irmãos que você costuma ver partindo o pão aqui. Vai ser o próprio Senhor. Ele mesmo vai presidir a mesa. Nós não vamos cantar os louvores que temos cantado aqui, mas aí Ele porá em nossos lábios um novo cântico. E você não verá apenas esses irmãos que você está vendo aqui. Você vai ver irmãos de toda a tribo, língua, povo e nação. Todos eles vão estar reunidos diante da mesa do Senhor. E nós iremos ceiar com Ele. Irmãos, essa deve ser a nossa bendita esperança. Nós devemos partir o pão com essa esperança, com essa alegria no nosso coração. E quem sabe, essa foi a última ceia. Mas se não for, estaremos na próxima semana partindo o pão em memória dele, cumprindo a sua palavra, com alegria no nosso coração, cumprindo aquilo que Ele estabeleceu, até que Ele venha. Amém? Jesus é o Senhor.